Você, mulher, já sentiu que existem regras invisíveis de beleza que toda mulher deveria seguir, mas é algo que ninguém fala muito em voz alta? Hoje eu te mostro esse código que nos mantém presas e o complexo bilionário por trás disso. O que é esse código da beleza? É você se sentir pressionada periodicamente. Você precisa estar com as unhas feitas. Periodicamente você tem que estar com seus cílios em dia. Você não pode ter frizz no cabelo. Você não pode ter falhas no rosto. Você não pode ter poros abertos. Você não pode ter celulite, estrias e por aí vai. Com certeza você vai se familiarizar com isso. E parece que a cada semana tem uma nova tendência, alguma coisa que você jamais pode perder, jamais pode ficar de fora. E a divulgação é sempre a mesma. Invista em você, cuide de você, fique ainda mais linda do que você já é. E a gente vai caindo nesse conto quase como se fosse um canto da sereia. Quase como se fosse algo que a gente queira realmente acreditar. Só que lá no fundo a gente sabe que é mais uma das armadilhas do marketing, é mais uma pressão social pra gente se sentir aceito, meio que pra gente fazer parte do clube da Luluzinha. Oi, eu sou Bia de Bianca, quero te convidar pra ficar até o final desse vídeo, pra gente conversar um pouquinho sobre essas coisas que a gente acaba não comentando, porque é quase que uma seita silenciosa e a gente só vai indo junto com a manada. Por que existe esse código? Por que tem esse padrão que a gente acaba seguindo inconscientemente? Eu não gosto de ficar usando essas palavras que eu acho tão idiota, que existe sim um controle patriarcal e um capitalismo por trás de tudo isso, né? A gente não pode fingir que isso daí não exista. A mulher, ela sempre tem que estar ocupada com a aparência, ela sempre tem que estar preocupada nessa questão estética. O ser humano precisa se sentir pertencente. E eu até comentei isso num vídeo anterior que eu fiz. Já clica aqui em cima pra você assistir depois que acabar esse. Existe uma dopamina social que é seguir o coletivo, que é o FOMO, que é esse sentimento de pertencimento. A gente tem que fazer parte da tribo, sabe? E cai também nessa irmandade. Quando você está impecável, você tem o aval para entrar no grupo das mulheres que se cuidam e se sentem vivas, se sentem verdadeiras, se sentem desejadas, se sentem seguras. E quem meio que quebra esse código é deixada de lado, é excluída. Também a gente entra no complexo da perfeição, que hoje a gente pode ver que o Brasil, ele lidera os rankings, assuntos estéticos, dos assuntos de wellness, que nós somos o maior país que consome cosméticos, que consome cirurgias plásticas, que consome essas tendências de sempre estar perfeitas, de sempre estar bonita. E eu falo isso porque muitas das vezes a gente acaba sendo julgada nesse meio inconscientemente. Coisas que a gente nem se incomodava e a gente se pega pensando, por que isso tá doendo em mim? Porque, eu não sei se vocês já viram, tem uma trend, alguma coisa assim, eu não sei, sobre hip dips, que é essa cavidade troncatérica que a gente tem aqui na lateral do glúteo, que é normal do ser humano, de todo ser humano. Algumas mulheres têm essa curva mais acentuada, outras menos. E a gente às vezes se pega pensando, se eu não me engano, o procedimento assim mais barato que tem, eu já cheguei a ver assim por 10 mil reais. O mais barato que tem é 2 mil, o mais caro que tem é 10 mil reais. E a gente se pega se questionando se aquilo faz sentido, de poxa, realmente, isso tá me incomodando, eu não sei. Acho que eu preciso fazer essa colocação aqui na lateral. E a gente começa a se incomodar com um monte de coisa de gordurinha debaixo do braço, dessa gordurinha aqui. E eu falo isso por também me sentir assim às vezes. Só que isso não é normal. E aí eu vi na internet as meninas colocando no vídeo, tipo, meu, sai disso, sai dessa bolha, sai dessa... Desliga um pouco a internet, vai ler um livro, vai assistir uma série. E realmente é uma coisa muito engraçada, porque quando a gente já se vê na situação de tipo, semana que vem eu tenho uma avaliação numa clínica pra fazer esse preenchimento, parece que tudo isso é muito bem treinado, porque existem vídeos, existem bombardeios de informação de pessoas ao nosso redor que fazem esses procedimentos, que fazem essas coisas e a gente se sente deslocada, a gente se sente excluída. Eu preciso participar. E aí, às vezes, o que me pega muito, que me deixa fodida, é que você vê uma pessoa constantemente estar participando desse movimento, dessas mulheres perfeitas, e postando frases do tipo, não, você não precisa disso, não, você não precisa estar nesse meio, não, você não precisa gastar com isso. Só que você fala, Mona,
você está pregando uma coisa que você não está praticando. Na verdade, muito pelo contrário. Você está incentivando as mulheres através do seu corpo. E aí você postar a frase bonitinha que não é pra gente participar, acaba caindo em conflito. Porque tem aquela frase, né? O exemplo arrasta e a palavra só convence. E a gente se sente muito nessa pressão. Que a gente precisa fazer esses procedimentos, que a gente precisa estar dentro de um determinado padrão. Assim, veja bem, eu também não quero entrar naquela parte de tipo, vamos jogar tudo pro alto e que se dane, vamos cada um ser do jeito que a gente quer, porque aí a gente tá negando a realidade. A gente precisa concordar que existe um padrão de beleza. Esse padrão de beleza é a Barbie. Só que o que eu quero trazer aqui é os excessos. É a gente estar nesse meio obrigatoriamente de tipo, cara, eu não quero pintar minha unha. Não tô afim de pintar minha unha. Eu não pinto a unha no meu pé, sei lá, faz anos. Eu não faço a unha no meu pé porque, sei lá, eu não gosto, não acho importante. Eu vivo de tênis. E eu não me sinto nessa pressão. Eu acho que assim, a gente não precisa seguir um padrão rígido, uma ditadura da beleza, onde você tem que exercer exatamente aquele tipo de beleza pra você se sentir aceito. Por exemplo, eu acho muito bonito essas mulheres que são elegantes e finas e usam alfaiataria, determinado tipo de acessório, mas assim, eu sinto que é tipo uma performance, sabe? Não é porque a pessoa se sente bem. Cara, eu me sinto tão... Não é mal a palavra, mas eu me sinto... Cara, eu me sinto tão forçada quando eu preciso ir num ambiente... Eu tenho que usar salto, eu tenho que usar determinado tipo de roupa, porque aquele ambiente pede um dress code. Eu sei que nós temos ocasiões e ocasiões. A questão da conversa toda, ela gira sobre nós temos que performar. E às vezes você só quer sentir você mesma, sabe? Você quer colocar uma camiseta, você quer colocar um short, um tênis e tá tudo certo. E ficar confortável. Você não quer participar de um determinado clube da luzinha, sabe? O ser humano, ele tem que entender que tem coisas que precisam ser feitas e tem coisas que às vezes a gente faz só pra performar ou pra pertencer a algum ambiente ou pra parecer que é algo que realmente não é. É exatamente nesse ponto que eu quero pegar. De pessoas que ficam performando, você vê fotos impecáveis, você vê um recorte perfeito dela na internet e você fala: nossa, que incrível, essa mulher, ela é highlight, ela é o topo, ela é a nata. Mas na verdade ela só tá ali performando e não tem nada sobre aquilo. Ela primeiro mostra e às vezes nem é tudo aquilo. O que eu quero dizer? Que as mulheres, elas parece que fazem essa exibição silenciosa pra mostrar às outras que elas são ou deixam de ser alguma coisa. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi pra casa da avó do meu esposo e tinha uma mulher lá, tinha uma foto de uma mulher na parede, que ela é extremamente linda, elegante, ela era a esposa de um médico. E aí eu falei assim: Marcos, eu vou comprar um smartwatch. Aí o Marcos falou assim: mas pra que você quer um smartwatch? Eu peguei e falei pra ele assim: ué, porque eu quero parecer rica. Aí ele virou pra mim assim e falou: mas você não tem que parecer rica, você tem que ser rica. E aí tem um abismo, né, de coisas. E aí abriu e aí a minha cabeça explodiu. Porque eu falei, cara, é exatamente isso que acontece na nossa sociedade. A gente é levado a comprar coisas, é levado a fazer coisas pra parecer e não pra ser. Parece que a gente não tem o poder de falar, de levantar a mão e falar assim: tá, mas eu não quero comprar isso, eu não quero parecer isso, eu quero parecer eu. Nós temos que ter determinados comportamentos em determinadas situações e ambientes, mas estou falando isso pra estilo de vida. Eu não sei se eu estou sendo muito clara. E você quer ver uma coisa muito engraçada? Que eu já vi várias pessoas relatarem. Alguém chega em você e pergunta assim: nossa, mas você tá cansada? Aí a mulher vira pra você e fala assim: não, eu tô só sem cílios. Quer ver uma provocação? Quer ver você ativar um vulcão? É você perguntar pra mulher se ela engordou um pouco. Isso, na verdade, é extremamente um tabu. Você não comenta sobre isso. Você não fala jamais, em hipótese alguma. Você postou alguma coisa sem filtro, tem pessoas aí que vai ter uma enxurrada de perca de seguidores. É engraçado, porque a gente se vê sempre nisso. O que eu fiz pra me soltar dessas amarras é me sentir eu mesma. Se eu acho que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Teve uma vez que eu fui em um desses eventos chiquetosos e eu não fui muito a caráter, né? Eu não me senti pertencente. Eu senti que determinadas coisas não eram pra mim. O que eu fiz na minha vida e apliquei real, fazer o que realmente eu me sinta bem. Eu sinto a necessidade de fazer uma unha, eu vou e faço. Eu sinto a necessidade de fazer um cabelo, eu vou e faço. Comprar determinada roupa porque saiu e virou tendência, eu vou e faço. Mas eu faço um questionamento real comigo mesma. E lá no fundo nós não podemos mentir
sentir para nós mesmas. Eu coloco aquilo no carrinho e fico me perguntando, eu realmente quero isso? Eu realmente preciso disso? Se aquilo faz sentido dentro da minha realidade financeira, dentro da minha realidade de bem-estar, dentro da minha realidade de usar aquilo depois, aí se eu vejo que aquilo faz sentido, eu compro. E eu convido vocês a fazer esse mesmo movimento, de vocês realmente se questionarem se aquilo faz sentido. Dificilmente eu acabo tomando alguma decisão exatamente na hora que eu tenho aquela vontade. Então, eu quero comprar uma camiseta. Eu penso, eu vou depois no dia seguinte, eu penso de novo se eu quero aquilo. Eu vou fazendo aquilo durante um tempo, sei lá, uns 3, 4 dias. Quando chegar ao final desses 3, 4 dias, aí eu vejo se aquilo faz sentido e compro ou não. Tem muitas vezes que eu acabo desistindo. E eu convido vocês a fazerem esse movimento. Isso faz uma limpeza de dopamina, faz um detox financeiro tão absurdo que entra em vários outros assuntos. Mas eu vou deixar pra fazer esse vídeo mais pra frente. E aí depois você me conta se você realmente não viu uma mudança absurda na sua vida. Porque isso acaba meio que soltando as nossas amarras e a gente acaba sendo um pouco revolucionária, sabe? Eu vou ser do meu jeito e é assim, ponto final, acabou. Eu não vou seguir nenhum padrão. E você não é levado por essas manadas. Eu diria que isso é muito libertador. E se você se identificou com alguma coisa que eu disse, se o que eu falei pra você fez sentido, ou se não, você tem uma pessoa que precisa escutar isso, já encaminha esse vídeo. Deixa o seu like e já se inscreve no canal, que isso vai me ajudar demais. Principalmente porque eu estou crescendo aqui nessa rede. Eu gosto de trazer assuntos polêmicos, um assunto como Horácio, esses tabus que a gente acaba não falando, passa batido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, querida.